Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da Paróquia Santa Rosa de Lima. Aqui quem está falando sou eu, mais uma vez, o seu já conhecido apresentador Gabriel Tito. E hoje, nesse terceiro episódio, terceiro episódio com muita alegria, né? Seguimos aí na missão, com esse bate-papo bem bacana. Na última semana tivemos o Padre Márcio, que veio aqui conosco, falamos sobre por que devemos crer, né? Sobre a presença desse nosso Deus que vem até nós diariamente. E hoje o bate-papo vai ser também muito interessante porque vai nos relembrar de uma data bem legal, que é Pentecostes. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. E hoje, nesse bate-papo, falar de Pentecostes, nada mais, nada menos do que a melhor pessoa possível, né, no meio aí da nossa paróquia Santa Rosa de Lima também, para poder discutir com a gente. Hoje, a nossa convidada vai ser a Dona Sônia. Tudo bem, Dona Sônia? Como é que a senhora está? Boa tarde, estou bem. Muito feliz por ter sido convidada para falar para a paróquia Santa Rosa de Lima. Maravilha, o prazer é todo nosso aqui por recebê-la. E, Dona Sônia, para a gente abrir esse bate-papo aí sobre Pentecostes, já vou lançar a primeira pergunta aqui para a gente quebrar o gelo, para ficar uma coisa mais legal, tranquila. O que significa a festa de Pentecostes para nós católicos? Então, é interessante lembrar que a festa de Pentecoste é uma festa judaica. Inicialmente era uma festa judaica. 50 anos depois da saída do Egito, né, que era a Páscoa verdadeira, fez essa festa. E essa festa judaica é marcada pela apresentação de Moisés dos 10 mandamentos, onde Deus ele fixa uma nova aliança com seu povo, lá no Êxodo. Então, se a gente pegar o livro do Êxodo, a gente vai ver essa realidade. E hoje, para nós os cristãos católicos, ela é marcada pelo início da igreja, quando aconteceu a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. E sobre isso também é interessante, nós vamos, eu aqui nas minhas anotações, a gente fazer uma reflexão sobre esse momento lá dos apóstolos, como tudo isso aconteceu. Certo, né? A senhora comentando sobre o início, né? Por ser um rito lá judaico que já veio lá do Antigo Testamento, é muito interessante a gente analisar porque nós temos ponto de vista que Pentecostes surgiu apenas no Novo Testamento. E como é que essa data festiva ela vem até nós no Novo Testamento? Precisamos lembrar que nós, cristãos católicos, professamos a nossa fé num Pai, no Filho e no Espírito Santo. Quer dizer, uma só pessoa trina, que a gente conhece desde a nossa catequese, desde o nosso batismo, porque nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós temos que levar em conta que Jesus, lá na passagem de João 14:7, ele diz assim: se você quiser conhecer o Pai, você precisa conhecer o Filho. Então, quem vê o Filho, vê o Pai. A mesma coisa com relação ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele veio dar sentido a esse Filho, que para nós às vezes parece controverso. Parece alguma coisa assim, difícil de se alcançar. Deus, por exemplo, é muito difícil de se alcançar. Se a gente for pensar em Deus, Todo-Poderoso, Criador de tudo, mas nós temos Jesus Cristo para nos mostrar exatamente quem é o Pai. E Jesus é humano. Nós podemos nos aproximar dele porque nós somos humanos. Muito interessante, Dona Sônia.
Sabe por quê? Quando a gente vem, né, e retoma esse pensamento, né, de Pai, Filho e do Espírito Santo, surge também uma questão muito pertinente também. E eu não sei, né, se você que está ouvindo agora já fez essa pergunta, e eu vou perguntar agora para a senhora, dona Sônia. Você pode nos ajudar. Mas quem é o Espírito Santo? Então, para responder essa pergunta, é bom que nós nos lembremos de quem é Jesus. Então, toda a atividade de Jesus, todos os seus atos, levaram Jesus para a cruz. E todos os seus atos, seu ensinamento, todas as coisas que ele fez são coisas muito boas. Então, nós temos que refletir, porque as pessoas da religião da época não aceitaram Jesus, não aceitaram os seus ensinamentos. E aí nós vamos encontrar a resposta lá no Antigo Testamento. Então, é muito importante que a gente conheça o Antigo Testamento. E Jesus também justifica toda a sua prática e toda a sua ação pelo Antigo Testamento. Então, nós vamos concluir assim, se nós estudarmos bastante, a gente vai concluir assim, que parece que tem dois projetos dentro da Bíblia e que Jesus assume um que não é o projeto das pessoas dos sacerdotes, sumos sacerdotes do seu tempo. Parece que não é o mesmo projeto, porque ele incomoda muito as pessoas. Então, assim, mesma coisa acontece com os discípulos. Nós temos lá os discípulos que somos nós vamos olhar para a atividade de Jesus, vamos olhar a sua prática, sua bondade, sua misericórdia. E como Pedro, né, como Pedro estava todas as vezes ali do lado dele, não entendiam esse projeto, não entendia essa vontade de Deus, não entendia essa presença de Deus entre nós. Tanto é que todos abandonaram Jesus. Todos abandonaram Jesus na hora que foi crucificado. Ninguém ficou junto dele, todo mundo fugiu, ficou escondido. Então, não existia um entendimento com relação à prática e às suas ações. Então, na verdade, quando os apóstolos estão lá, reunidos, escondidos, eles ainda não tinham entendido. Por isso que Jesus diz a eles: eu vou mandar um advogado, eu vou mandar uma pessoa que vai abrir o entendimento de vocês, que vai fazer vocês entenderem qual foi o projeto e porquê das minhas atividades no mundo. E saiu. E saiu, né? Você vê que as boas novas que surgiu daí, né? Do envio desse advogado. E aí a gente tem até já chegando lá em Atos dos Apóstolos, justo no capítulo 2, e logo no início, dona Sônia, tem uma palavra assim que me chama muito a atenção. Porque logo no capítulo 2 fala assim: quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar, né? E foi quando chegou aí o vento forte e tudo mais. Só que o que me chama a atenção nesse início é esse fator aqui. Estavam todos reunidos. Isso, né, já fazendo a pergunta para a senhora, seria um indicador de como o Espírito Santo ele vem até nós no sentido de nos conectar com o nosso irmão? Na verdade, não podemos afirmar que eles estariam reunidos apenas por estarem reunidos, mas principalmente por causa da festa do Pentecoste, marcado que é uma festa judaica, 50 dias depois da saída do Egito. Todos os judeus, eles iam até Jerusalém para as festas. Então, provavelmente, eles estariam reunidos para essa festa judaica, porque iria se comemorar a aliança que Deus fez com o seu povo. Só que tem um porém em relação aos discípulos e às pessoas que seguiam Jesus. Eles eram seguidores de Jesus. Se eles saíssem na rua, é lógico que iriam dizer: ah lá, aquele lá é seguidor de Jesus Cristo. Aquele lá eu vi andando com o mestre. Entendeu? Então eles estavam acuados, escondidos.
Tem uma relação também a questão do Messias, né? Jesus é o Messias. Só que a sociedade da época judaica, a sociedade judaica, eles esperavam um Messias triunfalista, que ia acabar, ia tirar o Império Romano de lá, ia restabelecer toda a dignidade de todo o povo de Israel. Então, existia essa visão, e de repente, essa pessoa de Jesus Cristo acabou numa cruz. E a cruz para o judeu era sinal de vergonha. Quem fosse crucificado, na época lá que Jesus foi crucificado, era considerado impuro, gente do mal, gente que foi castigado por Deus. Então, fica na cabeça do judeu, né? Mesmo dos apóstolos que viram todos os milagres de Jesus, fica essa dúvida: será que ele era o Messias? Então, eles até continuaram perseverantes, porque Jesus ficou com eles durante esses dias, caminhou com eles, estrada de Emaús, outras aparições que Jesus fez. Mas ficaram acuados. E agora? O que nós vamos fazer? Nós temos uma missão para cumprir, nós vimos o que esse homem fez, e agora? Então, até o oportuno, né? Assim, foi oportuno mesmo, a descida do Espírito Santo naquele local. E é interessante a leitura em si, né? Ela fala de diversas formas, né? Línguas de fogo, pombas, essas coisas todas. Então, assim, e uma coisa interessante da questão da fala de línguas, o anúncio que se faz, todos os homens que estavam lá eram galileus, da Galileia. Então, falavam a língua de Jesus, porque Jesus também era da Galileia. Então, o que acontece? Todas as pessoas que estavam em Jerusalém para a festa judaica e tiveram contato com esse grupo que recebeu o Espírito Santo, conseguiu ver o anúncio, e o anúncio foi: o Filho do Homem se fez carne, viveu entre nós, os nossos líderes religiosos o mataram, mas ele ressuscitou. Então, esse é o anúncio. Esse é um anúncio muito forte que vem da leitura também. E essa afirmação, para nós hoje, né? Para nós, esse é o anúncio, não tem outro anúncio. O anúncio é esse, né? Jesus Cristo encarnado, vindo de Deus, por causa das suas atividades, por causa de tudo que ele fez de bondade, ele foi crucificado pelas pessoas que eram autoridades religiosas daquele tempo, mas ele ressuscitou. E ele está vivendo no meio de nós para que nós continuemos a sua missão. Então, dona Sônia, interessante que nessa parte mesmo, né, de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, essa descida do Espírito Santo, ela veio como um lembrete para os discípulos e também, ao mesmo tempo, uma forma de alinhar o discurso do Jesus, de Cristo, né, do Cristo ressuscitado a todos, porque me soa que os discípulos realmente estavam muito confusos, né, antes dessa chegada do Espírito Santo. A palavra certa talvez não seja confusa, mas a atitude dos discípulos é medo. A primeira atitude é medo. Decepção, talvez, né? Porque assim, por onde começar? Nós temos que lembrar que nessa época existiam muitos conflitos. O Império Romano tomando conta da cidade, o poder religioso que não mostrava nada contra o império, que explorava o povo, que judiava do povo, que matava até quem não pagava impostos, né? Então, esse poder religioso não faz nada, não, pelo contrário. E a vida toda, né? A vida, a religião, tudo estava estagnado. Tudo estava estagnado lá para o povo. Aí apareceu Jesus, a esperança, o povo acreditou nele, foi atrás dele, e ele acaba crucificado. E assim, por mais que ele tenha, que as pessoas estejam, olha, eu vi Jesus, eu vi o Cristo ressuscitado. Então, assim, para aquelas pessoas que estão ouvindo, isso não é mais realidade, isso é história. Assim como para nós hoje, toda a salvação proposta por Jesus é uma história. Não é uma realidade que nós estamos vivendo. É história que, pela fé, nós professamos. Aqueles ensinamentos todos, agora, é para ser lembrados. Então,
A primeira intenção de quem recebe o Espírito Santo começa na própria pessoa, né? Uma mudança. E a mudança é anunciar as maravilhas de Deus, né? E Pedro, quando faz isso, ele cita as Escrituras. Eu não vou falar nada da minha cabeça, eu vou citar as Escrituras sobre a vinda de Jesus, sua morte e ressurreição. Então, assim, é muito interessante isso. O Espírito Santo gera mudança em mim, gera uma mudança em mim. Mas o anúncio é o mesmo. O anúncio é a morte e ressurreição de Jesus Cristo. E falando agora sobre o evento de Pentecostes, né, e a descida do Espírito Santo, quando a gente está na catequese, principalmente nas missas, né, isso quando eu me recordo um pouco, havia-se muito ensino sobre os dons que o Espírito Santo carrega, né, e traz para nós, né, os 7 dons do Espírito Santo, inclusive. Só que sabemos que essa ação do Espírito Santo, ela também vai muito além dos 7 dons. O que seria esse além, dona Sônia? Olha, tudo está ligado uma coisa com a outra. Na questão, desde lá do Êxodo, quando Moisés pega os mandamentos e transmite para o seu povo e faz uma aliança. Ó, esses são os mandamentos, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Está todo mundo ligado. Então, eu vou citar uma coisa mais nova, o Concílio Vaticano II, que não é nada novo, né? Já fez mais de 50 anos, o Concílio Vaticano II. Então, o Papa, ele viu o quê? Uma situação de igreja que não estava chegando na vida do povo. Uma igreja também estagnada, parada, com muita fé, muita religiosidade, mas parada. E ele tem uma atitude de quê? Vamos fazer alguma coisa. Então, ele promove o concílio. Então, vamos fazer alguma coisa. E esse vamos fazer alguma coisa, que é, assim, que dom é esse? Que nós tantos pensamos, né? Que dom é esse? Então, vamos fazer alguma coisa. A mesma coisa, então, assim, a primeira atitude é a conversão. Quando você recebe o Espírito Santo, você tem uma necessidade e uma prioridade de conversão. Então, eu vou citar algumas pessoas. Uma das pessoas que eu admiro da Bíblia, que é Paulo. Paulo é judeu, meio romano, né? Estudado, sabia tudo do Antigo Testamento, sabia que toda a tradição, toda a sua religiosidade, tudo que ensinaram para ele veio do Antigo Testamento, e ele vê uma ameaça na pessoa de Jesus Cristo e de seus seguidores. E ele passa a perseguir os cristãos. Mas ele está defendendo alguma coisa que ele aprendeu no Antigo Testamento, com certeza. Paulo não é um bandido que vai matar cristão. Ele é um fervoroso que quer proteger aquele ensinamento do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Paulo, ele passa por um processo de conversão. Ele cai lá na estrada de Damasco e fica cego. E ele fica cego por quê? Porque tudo isso que ele aprendeu não está de acordo com uma realidade que precisa ser vivida. Então, depois que ele vai lá e recebe lá o Ananias, e Ananias passa lá um negócio no olho dele, ele volta a ver. Aí ele fala assim, então Paulo está convertido. Não, Paulo não está convertido. Paulo passa a viver com a comunidade. E passando a viver com a comunidade, Paulo tem um choque de realidade, que é a realidade que vive o povo. Qual é a realidade que vive o povo? Aquela religião que ele acreditava, aqueles ensinamentos que ele acreditava, o que fez com o povo da Judéia? Para que estava servindo aquele povo da Judéia? Então, ele vai para um processo de conversão e Paulo, ele é um dos mais fervorosos no anúncio de Jesus Cristo. Paulo não admite que nada atrapalhe ou que outras doutrinas sejam pregadas que a não ser a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ele passa por uma mudança.
ele vê e começa a fundar as comunidades e a partir dos estrangeiros, né, a mostrar essa verdade que é Jesus Cristo. E tem outros exemplos, né? São Francisco de Assis olha para a sua igreja e fala assim, tem alguma coisa errada com essa igreja. E São Francisco é uma pessoa riquíssima, né? Você pode imaginar São Francisco numa armadura toda bonita, de cavalo branco e tal, e trocou por roupa de saco. Então, ele teve uma atitude, primeiro, pessoal, e depois que São Francisco faz? Vai de encontro àqueles que precisam do anúncio da palavra de Deus. Então, assim, a vinda desse Espírito Santo. Aí você fala assim, e quais são esses dons? Gente, o dom é cuidar da vida. A partir de que você recebe esse dom de entendimento, esse dom de temor de Deus, de ciência, de tudo, de caridade, de tudo, qual é a atitude? A atitude é cuidar da vida. Seguindo essa linha de raciocínio, dona Sônia, eu vou trazer agora uma última pergunta e, inclusive, eu já vou abrir o leque, né, para a senhora também trazer, chamar nós, né, como católicos, a reflexão. O que essa data festiva de Pentecostes, e agora eu estou falando de 2021, depois de todos esses eventos, depois não, né, durante, porque a gente está vivendo ainda, né, pandemia e tudo mais no mundo, aflição, enfim, corrupção. O que essa data de Pentecostes nos chama a refletir nesses tempos de agonia? Falar sobre isso é necessário também que nós voltemos lá no primeiro Pentecoste. É muito importante isso para a comunidade. Então, por mais que algumas pessoas tenham testemunhado, olha, eu vi o Senhor vivo, depois ele aparece e sobe aos céus, então todo mundo viu. A comunidade, os discípulos, as apóstolos, as pessoas que seguem Jesus, ainda têm insegurança, porque existe um mundo, um contexto do mundo, certo? Então, o que é preciso fazer? Como é que eu vou justificar que Jesus, Cristo ressuscitado, é o Messias? Para o povo judeu, que acha que quem morre na cruz é amaldiçoado, não é do bem, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou justificar que eu vou anunciar, mas vou justificar que Deus mandou Jesus, que ele foi morto e ressuscitou e está no meio de nós para fundar essas novas comunidades cristãs. Então, o que acontece dentro das comunidades, que eu acredito que tenha acontecido, e eu tenho estudado isso, é que a comunidade vai caminhar a partir da releitura do Antigo Testamento. E no Antigo Testamento vai aparecer, lá em Isaías 42, lá em alguns trechos de Isaías, que Jesus, o Messias que veio, é o servo sofredor. Ele tinha que passar por tudo aquilo, porque ele aceitou esse projeto do servo sofredor. E Jesus tem algumas citações que ele fala disso, que ele é o servo sofredor. Então, assim, e todo o tempo das passagens de Cristo, quer dizer, o Jesus histórico, o Jesus de Nazaré, quando ele faz um milagre, que ele faz alguma realização muito grande, as pessoas querem sair dizendo que ele é o Messias. E ele repreende. Não diga nada quem eu sou. Por quê? Porque ele não é esse Messias que as autoridades judaicas, os sacerdotes, esperam. Ele não é ele. Ele é um novo Messias. Um Messias que vai ter a questão da gratuidade, do amor e o Deus no meio de nós. Deus está presente no meio de nós. E esse não é o Deus do templo. O Deus do templo é um Deus castigador. É um Deus que você tem que ir lá e pagar pelos seus pecados, dar oferenda lá pelos seus pecados. Então, não é o Deus que Jesus vem trazer. O Deus que Jesus quer trazer é Abba, é Pai. E Pai é aquele que acolhe as pessoas e ama o Filho. Então, essa é a primeira questão que nós temos que considerar. Mesma coisa hoje.
Nós estamos diante de uma realidade que nunca vivemos antes, isolados. Nossas orações têm sido para que Deus tenha piedade, que mova alguma coisa, que faça com que essa epidemia vá embora. Então, muito sofrimento, a fome cresceu, a pobreza cresceu. Nós temos, assim, dentro da nossa comunidade mesmo, nas nossas ruas, pessoas que estão com... Hoje, agora tem uma frase nova, né? Não é mais fome, é deficiência alimentar. Então, o que nós podemos fazer diante de tudo isso? O que o Espírito Santo vem hoje, agora, né? Descer sobre nós e dizer... Ele vem fazer a mesma coisa que aquela comunidade fez diante dos acontecimentos da época. Nós precisamos fazer uma releitura das atividades de Jesus aqui. Nós temos que perguntar assim, o que Jesus faria diante disso? O que Jesus faria? E aí a resposta vem rápido. É só você pegar o que Jesus fez com marginalizados e sofredores. Você vai ver. É uma orientação para nossas igrejas. Eu, com a minha idade, eu estou no grupo de risco. Eu já tomei a segunda vacina, a segunda dose da vacina, mas ainda estou isolada. Tenho que esperar uns 15 dias, né? Então, mas o que eu posso estar fazendo? Como é que eu posso amenizar um pouco o sofrimento desse povo? Doando alimento. Os jovens, por exemplo, podem fazer sopa, podem criar feira na porta de casa para que as pessoas coloquem alimentos e quem está precisando venha pegar. Então, assim, perguntar a si mesmo. Esse Espírito Santo que eu peço tanto para vir, vem Espírito Santo, vem na minha vida, muda a minha vida. Para quê? Para que eu faça uma releitura desse mundo diante da palavra de Deus. A palavra de Deus é que sustenta. A prática de Jesus sustenta. Jesus ressuscitado está no meio de nós e o que nós estamos fazendo diante desse Jesus ressuscitado que está no meio de nós? Perfeito, dona Sônia, perfeito. Gostei muito das colocações da senhora, acho que fazem muito sentido mesmo, né? Inclusive, de antemão, a gente já está chegando ao fim do nosso podcast. É rápido, né? Eu sei que é rápido, mas é um bate-papo muito gostoso. E, primeiramente, fico feliz, né, que a senhora tomou a vacina, né, que justamente tem o tempo aí da recuperação, né, dos anticorpos reagirem no corpo. Mas a vacina, ela é apenas um dos mecanismos de combate a esse vírus, né? Inclusive, você que está nos ouvindo, você que é do grupo de risco, você que está lidando aí afora trabalhando, né? Mesmo tomando a vacina, mantenha os cuidados, porque é necessário, né? A gente está num momento ainda muito difícil, muito delicado. Precisamos de muita responsabilidade aí para poder segurar os avanços desse vírus, né? E chegando ao fim desse podcast, que todo esse bate-papo, né, essa conversa, esse diálogo perfeito aí que teve com a dona Sônia, nos provoca uma reflexão, igual ela mesma trouxe, desse Cristo ressuscitado que está no meio de nós, né? Que nós possamos olhar para esse Pentecostes que está chegando e pedimos, né, essa releitura para termos essa ação, essa atitude de ir até nossos irmãos, seja de qual forma for, seja através de uma doação, seja através de alguma ação social, não sabemos, mas como é que nós podemos nos ajudar uns aos outros? O Espírito Santo, ele nos provoca essa reflexão de olhar para nossos irmãos, né? Olhar para a caridade, né? Olhar para o próximo, assim como Jesus Cristo deixou antes de partir, né? Amai uns aos outros como eu vos amei. Que esse Pentecoste nós invoquemos esse Espírito Santo tão lindo, tão rico, tão brilhante e que nos inspire, né, a olharmos para o nosso irmão. Amém. Dona Sônia, eu quero agradecer imensamente a senhora pelo bate-papo, foi incrível mesmo, agregou muito. A senhora trouxe informações realmente assim que acrescentaram demais. Estou aqui com o meu caderninho do lado, estou anotando tudo que a senhora está falando, justamente para poder estudar mais depois, porque é um tema muito legal, Pentecoste até muito distante. E eu quero fazer o meu agradecimento por você ter topado o convite, por você ter disponibilizado o seu tempo e tudo mais, ter conversado com a gente. A senhora tem alguma consideração final para trazer para nós? Eu só quero agradecer
pelo convite e reforçar a questão do nosso anúncio. O Espírito Santo, ele está em nós desde o nosso batismo. O mundo tem tentado tirá-lo de perto de nós, mas ele está no meio de nós, comigo, todos os dias. E que eu preciso sempre, cada um, estar aberto à realidade. Não nos esquivar da realidade. E lembrar que Jesus está no meio de nós. Ele não é um Deus que está longe, um Deus que a gente tem que implorar pelas coisas, não. Mas ele está no meio de nós. E cabe a nós, cabe a cada um de nós, realizar a missão que ele deixou. E ensinar as outras pessoas, principalmente no entendimento e na leitura da sua palavra, que nada mais é do que uma catequese para que as nossas comunidades caminham na comunhão. Muito bem, dona Sônia. Então, mais uma vez, muito obrigado, viu, pela presença da senhora, por ter topado o convite, por ter nos trazido tanto conhecimento, né, conhecimento rico aí para a nossa reflexão e para a nossa catequese diária. Que Deus abençoe muito a senhora, viu? Continue aí concedendo muita saúde para você poder nos trazer várias dessas reflexões, dessas provocações, dona Sônia. Eu que agradeço. Bom, agora chegamos ao fim. Muito obrigado por você que chegou até aqui, que nos ouviu, que nos acompanhou. Gostou do podcast? Opa, compartilha com o pessoal, compartilha com seus amigos, com a sua família. Sempre estamos disponíveis no Spotify, no Deezer, no Google Podcast. Também estamos aí alcançando outros meios de streaming de áudio para poder fazer o anúncio do podcast. Mas é sempre um prazer, um privilégio muito grande, como eu sempre digo, estar aqui com vocês. Muito obrigado e que Deus abençoe imensamente você e a sua família.